Vamos lá, gente, então dando continuidade à nossa aula aqui de PA/PG, vamos para a nossa parte 2 da nossa videoaula, ok? Então, primeiro vamos relembrar o que nós verificamos no vídeo 1 falando de PA/PG. Então, começamos a falar um pouco do que era a sucessão, vimos a definição da sucessão, vimos a sua notação. Então, a sucessão ou a sequência era escrita nesse formato, onde A1 é o primeiro termo, A2 o segundo termo, A3 o terceiro termo e assim sucessivamente até chegar ao AN, que é o enésimo termo, também conhecido como último termo. Depois verificamos como é que essa sequência ela se transforma em uma PA. Então verificamos que para transformar em uma PA, a subtração entre o termo da frente menos o termo de trás, ou seja, A2 menos A1, A3 menos A2, A4 menos A3. Essa subtração durante toda a minha sequência deveria se manter constante. Mantendo-se constante, dando o mesmo resultado, a sequência ela se transformava em uma PA e a razão era justamente o resultado dessas subtrações, ok? Depois que a gente viu a transformação da sequência numa PA, nós verificamos a classificação dessa PA. Então verificamos que a PA ela vai ser classificada em crescente quando a razão maior do que zero, constante quando a razão igual a zero e decrescente quando a razão é menor do que zero. Lembrando que a razão maior do que zero é positivo, menor do que zero é negativo. Depois disso nós verificamos a fórmula do termo geral. Essa fórmula do termo geral ela servia para determinar o valor de um termo da PA em qualquer posição, sem a necessidade de fazer um a um até chegar no elemento desejado. Então, aí verificamos que A1 ou que AN é igual ao último termo, A1 o primeiro termo, N o número de termos, R a minha razão. Verificamos que essa fórmula do termo geral tem uma característica extremamente importante, qual é? A soma desse número que está sendo multiplicado pelo R. Com esse que daqui, que está ali na posição 1, vai dar sempre igual ao número da frente, que é o último termo. Então, como assim? Então, por exemplo, apesar de ter A1 aqui na fórmula, se eu fosse calcular o A10, eu poderia substituir esse A1 por A3. Então, ficaria A1 mais A3 vezes um número multiplicado pelo R. Que número seria esse? 7. Por quê? Porque 7 mais 3 igual a 10. Então, se eu quisesse calcular esse mesmo A10 e colocasse um outro termo, por exemplo, A6, então o número que ficaria aqui multiplicado R seria o 4. Por quê? Porque 6 mais 4, 10. Então, é com essa característica da fórmula e com essa fórmula que nós vamos fazer alguns exemplos, visto que a gente não praticou, né, essa fórmula. Vamos lá verificar. Então, o primeiro exemplo é sendo a sequência 5, 7, 9 e 11, uma progressão aritmética, determine o valor do 20º termo. Então, a primeira coisa que eu tenho que determinar aí é qual é a razão dessa PA. Então, primeiro eu descobri isso. Então, 7 menos 5, 2, 9 menos 7, 2, 11 menos 9, 2. Então, a PA de razão 2. O A1, que é o primeiro termo, é 5. Como ele disse que ele quer o 20º termo, então ele quer o A20, então significa que N é 20. Na fórmula, a N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Esse N é 20, tem esse mesmo que está do lado de fora, é o mesmo de dentro. Esse N é igual a 20. A1 é 5 e a minha razão que é 2. Substitui os valores que eu tenho, ó. A20 vai ser igual a 5 mais 20 menos 1 vezes a razão. 20 menos 1 dá 19, 19 vezes 2 vai dar 38, 38 mais 5 vai dar igual a 43. Então o 20º termo é igual a 43. Seguindo para o próximo exemplo, ele diz aí, se o quinto termo de uma PA é 30 e o oitavo é 42, o 15º termo será... Então repare que aqui eu não tenho quem é o meu primeiro termo. Eu tenho o meu quinto termo que é 30, o meu oitavo termo que é 42 e eu não tenho quem é a minha razão e eu quero saber quem é o 15º termo. Então aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a razão. Só que para eu encontrar essa razão eu não tenho como aplicar a fórmula do termo geral. Por quê? Porque eu não tenho o primeiro termo. Então, para eu encontrar a razão aqui, eu preciso usar os elementos que eu tenho. E aí cai naquela característica da fórmula. Então, vou colocar o quê?
vou calcular o A8 em função do A5. Então, eu tenho aqui que A8 vai ser igual a 5. Usando aquela propriedade da fórmula, eu sei que esse número que está aqui, somado com o que vai ficar multiplicado pelo R, essa soma vai dar sempre igual ao da frente. Então, se aqui é 5, o número que vai ser somado aqui vai ser quanto? 3. Então, aqui eu vou ficar com 3R. Substituir os elementos que eu tenho, ó, A8 é igual a 42, A30 é igual a 5 é igual a 30, e 3 vezes R, que é o que eu quero saber. Passo 30 para o outro lado, 40 menos 30, ou 42 menos 30 vai dar 12. O 3 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. 12 dividido por 3 vai dar igual a 4. Encontrei o valor da minha razão, o que é que eu faço? Escolho um dos dois termos, ou A8 ou A5, e aí tanto faz, independe, mas eu vou colocar o A8. Então eu vou ficar aqui com A15, ou vou colocar o A5. O A15 vai ser igual a A5 mais. Se eu quisesse usar o A8, teria alguma diferença? As contas dariam diferentes, mas o resultado final sempre tem que dar o mesmo. Então eu coloquei o A15 em função do A5. Então onde tem A5 ali eu vou colocar quanto? 30. Mas primeiro eu tenho que verificar qual é o número que vai estar aqui sendo multiplicado pelo R. Usando a característica da fórmula, esse número aqui somado com 5 tem que dar igual a 15. Que número é esse? O número 10. E aí eu venho, a 15 vai ser igual a 30 mais 10 vezes a razão, que é 4. 10 vezes 4, 40. 30 mais 40 vai dar igual a 70 ou a 15, letra C. Então é assim que a gente usa a característica da fórmula. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Ele diz quantos meios aritméticos devem ser interpolados entre 12 e 34 para que a razão dessa interpolação seja meio. Então repare, eu tenho aí, ó, 12 e 34, é o que ele está dizendo, que vai colocar números aí entre 12 e 34, transformando isso em uma PA, e a razão dessa PA vai ser igual a meio. Então o que eu estou querendo saber é o quê? É o número de elementos que vai estar aqui dentro entre 12 e 34. Quantos meios aritméticos devem ser interpolados? Ou seja, quantos números eu vou colocar aqui para transformar isso em uma PA de razão 2? É isso que ele quer que a gente determine. Então, o que é que eu tenho dessa PA? Eu tenho o primeiro termo, que é 12. Eu tenho o último termo, que é 34. E eu tenho a razão, que é meio. Substituindo na fórmula, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. A n é 34, a 1 é 12, a razão é meio. O que é que eu faço? Passo esse 12 para o outro lado, eu estou interessado no n. Passo o 12 para o outro lado, está somando, vai subtraindo. 34 menos 12 vai dar igual a 22. Esse 2 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. 22 vezes 2 vai dar igual a 44. O 1 que está subtraindo passa para o outro lado somando. Então eu vou ficar com 44 mais 1, 45. É a resposta aí? Não. Por quê? Porque eu estou interessado em quantos meios aritméticos vai ser interpolado, ou seja, quantos números eu vou colocar aqui dentro. Esse valor de 45 que eu acho é o valor, a quantidade de termos da minha PA, ou seja, essa PA toda tem 45 termos, mas eu estou interessado em saber nisso? Não. Eu estou interessado em saber entre 12 e 34, esses números que eu coloquei aqui, eu coloquei quantos? Ou seja, eu tenho que pegar esse 45 aqui e subtrair de 2. Vou subtrair de 2 por quê? Porque eu não quero as extremidades dessa PA, eu quero saber quantos números estão dentro dessa extremidade. Então 45 menos 2 vai dar igual a 43, essa é a minha resposta. Então aqui tem que tomar cuidado, porque tinha essa pequena pegadinha na minha conta. Tranquilo? Vamos passar para a próxima questão. Calcule a quantidade de múltiplos existentes entre 100 e 1000. A primeira coisa que eu preciso determinar aí é quem é o primeiro múltiplo de 3, né? Então, lembrando que para ser múltiplo de 3, as somas dos seus algarismos tem que ser múltiplo de 3. Então, eu verifico 100, não tem condições. 101, a soma dos algarismos vai dar 2. Mas aí vem o 103, o 102. O 102 é o quê? 102 é 1 mais 0 mais 2 dá 3. Então, se essa soma desses algarismos dá um múltiplo de 3, então significa que esse número também é múltiplo de 3. Então, o primeiro número é um pouco mais complicado que 102. Mas o último número, todo mundo sabe que vai ser o quê? 999.
Então, dessa PA, o que é que eu tenho? O primeiro termo, que é 102, o último termo, que é 999, e a razão, que é 3. Aqui ele quer saber a quantidade de múltiplos, ou seja, ele quer saber o valor de n. Substitui na fórmula a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Então aqui, a n é 999, a1 é 102, n é que eu estou interessado em saber, e a razão é igual a 3. O 102 passa para o outro lado, está subtraindo, ou está somando, vai subtraindo. 999 menos 102 dá 897. O 3 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Fazendo a divisão, fico com 299 igual a n menos 1. 1 passa para o outro lado, somando, fico com n igual a 300. Ou seja, existe 300 números múltiplos de 3 entre 100 e 1000. Beleza? Vamos seguindo aqui. Uma progressão aritmética finita possui 39 termos. O último termo é 176 e o central é 81. Qual é o primeiro termo dessa PA? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que n é 39, tenho que A39, que é o último termo, vai ser igual a 176. E o termo central, que é igual a 21, repare, eu tenho 39 elementos, é um número ímpar, então significa que eu tenho um valor no centro que divide esses elementos ao meio. Ou seja, vai ficar 18 para o lado esquerdo, ou 19 para o lado esquerdo, 19 para o lado direito. 19 mais 19 vai dar 38. Como eu tenho 39 termos, então significa que o termo que está no meio é o A20. E o A20 vai ser igual a 81. Feito isso, o que é que acontece? Vou substituir. Por quê? Porque, volto a repetir, para eu encontrar qualquer termo da minha PA, eu preciso da minha razão. Então aqui, o A39 é 176, o A20 é 81, mais 19 vezes R. Por que 19? De onde vem esse 19? Ó, 20 mais 19 igual ao da frente. Beleza? Então aqui 176 menos 81. Isso daqui eu vou ficar com 95 dividido por 19, então vou ficar com a razão igual a 5. Encontrei o valor da razão, voltamos para encontrar o primeiro termo. Então A39 vai ser igual a 1 mais 29R. Se eu quisesse usar o A20, teria problema? Não, iria encontrar o mesmo valor com contas diferentes. A39 é 176, A1 é que eu estou interessado em saber, e a razão é 5. Faz a multiplicação aqui, 29 vezes 5 vai dar 145, passa para o outro lado, então eu vou ficar com A1 igual a 31, essa é a resposta. Beleza? Seguindo aqui para o próximo exemplo. Só que dessa vez a gente vai ver o que? As propriedades. O que é que as propriedades da PA diz? Cada termo a partir do segundo é a média entre os termos anterior e posterior. Então o que é que ele está dizendo, querendo dizer aqui, ó? Que se eu pegar A mais C dividido por 2, vai dar o valor de B. Se eu pegar B mais C e dividir por 2, vai dar o valor de quem? De C. Ou seja, as extremidades, a média aritmética das extremidades dá o valor do centro. Propriedade 2. A soma dos termos equidistante dos extremos é igual à soma do termo dos extremos. Como assim, ó? A mais F é igual a B mais E é igual a C, D, E mais E. A soma das extremidades são iguais sempre. E aí eu tenho uma notação especial. O que é essa notação especial? É quando ele não dá nenhuma informação no problema. Ele não diz absolutamente nada. Ele vai dizer apenas que 3 números estão em PA. Ou ele vai dizer 4 termos estão em PA, ou 5 termos estão em PA. E aí ele não vai dizer quais são os termos da PA. Então vai caber a gente descobrir quais são esses termos. Então para isso a gente vai montar uma equação com esses valores aqui. Iremos trabalhar apenas com esse de 3 termos, beleza? Então aqui mais um raciocínio é mesmo. Então a informação aqui, antes de a gente trabalhar, a gente tem aqui a soma dos termos de uma PA. Então o que é essa soma dos termos? Vai ser igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2. Então essa é a soma dos termos de uma PA. Tranquilo? Repare que nessa PA tem a necessidade de ter a razão.
nessa soma dos termos da PA. Eu não tenho a necessidade de ter a razão. Não preciso descobrir a fórmula, não utiliza a razão. Beleza? Então vamos lá seguindo. Aí é o que eu acabei de falar. Ó, 3 termos estão em uma PA de forma que a soma entre eles é 15 e o produto é 80. Calcule os 3 termos. Então ele está dizendo que são 3 termos, x menos r, x mais r. Ele diz que eu somando isso tudo aqui eu vou ficar com 15. Então vamos lá. X menos r, x mais r. Primeira coisa que eu faço aí é cortar os r. X mais x, 3x. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 15 dividido por 3 vai dar igual a 5. Encontrei o valor de x, vou para a segunda informação. A segunda informação ele diz o quê? Que o produto dentre eles é 80. Então o produto entre eles é esse aqui. X, 5 menos r, 5 e 5 mais r. E ele está dizendo que a multiplicação desses elementos aí é igual a 80. O que é que eu faço? Passo aquele 5 para o outro lado dividindo. 80 dividido por 5 vai dar igual a 16. Isso daqui é o produto da soma pela diferença. Vai ter que encontrar aí o produto notável. Fica 5 ao quadrado menos r ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. R ao quadrado, r ao quadrado. Passo o r para a direita e o 16 para a esquerda. Troca de lado, troca de sinal. 25 menos 16 igual a r ao quadrado. Daqui eu tiro que r vai ser igual a 3. Beleza? Uma vez encontrado o valor de x e encontrada a razão, vamos substituir quem são os elementos, né? X mais r vai ser 5 menos 3, x vai ser 5, x mais r vai ser 8. Então eu tenho 2, 3 e 8. Beleza? É assim que a gente vai utilizar a fórmula dos termos especiais, né? Que é quando não tem um termo. Aí vemos um exemplo da soma dos termos. Ele diz a soma dos 10 termos de uma PA é igual a menos 35. O último termo é igual ao número de qual é o primeiro termo da minha PA. Então o que é que eu tenho? N é igual a 10, que ele diz que é a soma dos 10 primeiros termos. S10 é igual a menos 35. O valor do A10 é igual a 10, já que ele disse que o último termo é igual ao número de termos. Então o número de termos é 10, então A10 é igual a 10. Qual o primeiro termo? A1. Substitui aí, ó, S10 vai ser igual a 10 vezes 10 dividido por 2. Cota, substituir, cotei o 10 com 2, simplifiquei, dá 5. Então eu vou ficar com menos 35 igual a 1 mais 10 vezes 5. O 5 está multiplicando, passei para o outro lado dividindo. 35 dividido por 5 vai dar igual a menos 7. O 10 que está somando, passei para o outro lado subtraindo. Fiquei com a 1 igual a menos 17. Beleza? Próximo. Um carro custa 23 mil reais que deve ser pago em prestações de modo que uma exceda a anterior em 50 reais. O valor da última prestação é de. Então tá aí as alternativas. Então vamos lá, o que é que eu tenho? N igual a 25, que ele está dizendo que é em 25 prestações. Eu tenho o valor de S25, que é 23 mil. Eu tenho a razão, que é 50, que ele diz no problema que não exceda anterior em 50 reais, então a razão é 50. E o A25 é que eu estou interessado em saber. Substituindo aqui, eu tenho A25 igual a 1 mais N menos 1 vezes razão. N é 25, a razão é 50. Substituir, só não tenho quem é o valor do A1. Então eu vou ficar com 24 vezes 50, vai dar igual a 1.200. Então esse é o valor do A25. Para encontrar o A25, eu preciso encontrar quem é o A1. Que o A25 é 1 mais 1.200. Então eu vou encontrar o A1 utilizando a fórmula da soma dos termos. Então vou lá calcular. S25 é igual a 1 mais A25 vezes 25 dividido por 2. Aquele A25 ali, ó, é A1 mais 1.200, que eu acabei de encontrar anteriormente, ó. Repare que eu acabei de encontrar aqui que o A25 é A1 mais 1.200. Substituir aqui o A25 por A1 mais 1.200. Passa esse 2 para o outro lado, multiplicando. 23 mil vezes 2 vai dar 46. O 25 está multiplicando, desce dividindo. 46 mil dividido por 25 vai dar 1.840. Passei o 1.200 para o outro lado. Está subtraindo.
640, eu vou ficar com A1 igual a 320. Encontrado o valor de 1 a 1, substituo para encontrar o valor de A25. A25 vai ser igual a 320 mais 1.200. Somando, fico com A25 igual a 1.520. Beleza? E aqui nós encerramos a nossa segunda parte da nossa videoaula sobre PA e PG. Forte abraço e até o próximo vídeo.